Boa noite, começando mais uma live das quartas-feiras, hoje 5 de fevereiro de 2025. E às quartas-feiras tenho por hábito responder a algumas perguntas que me chegam pelo direct do Instagram, me chegam pelo WhatsApp, me chegam pelo Facebook. Então, eu tenho por hábito, nas quartas-feiras, fazer a resposta, dar algumas respostas. E, dessa vez, temos algumas perguntas acerca do pensamento espírita, e temos uma pergunta que eu não diria de cunho bíblico, eu diria que é uma pergunta que envolve um elemento bíblico, mas ela é de cunho gramatical. Então eu vou respondê-la aqui, junto com as perguntas alusivas à doutrina espírita. A pessoa me mandou uma pergunta dizendo o seguinte: nas orações do Pai Nosso e da Ave Maria, as pessoas estão na segunda pessoa do plural. No Pai Nosso, até que seja, digamos, compreensível, uma vez tratar-se das três pessoas. Mas na Ave Maria, por que o vós? Muito interessante. É uma pergunta muito interessante. Não tem, volto a dizer, o cunho bíblico, mas tem a ver com a forma bíblica, ou com a forma da escrita. Os pronomes tu e vós são os pronomes de segunda pessoa. O tu, quando se refere a uma pessoa determinada, a uma individualidade. E o nós, e o vós, desculpe-me, quando se refere a uma coletividade, mas que passa a ideia de uma direção específica para um interlocutor, mas falando para mais de um interlocutor. Então, de fato, se nós olharmos a Ave Maria, ou mesmo o Pai Nosso, a ideia da segunda pessoa do plural não seria aplicável. Melhor seria a segunda pessoa do singular, tu. Temos no texto latino, na Vulgata Latina, a ideia de benedictus tu. Veja, benedictus tu, quer dizer, bendita és tu, está lá no latim. Se nós olharmos as traduções da Bíblia Latina, Vulgata, para a língua portuguesa falada em Portugal, para a língua espanhola, para a língua italiana, nós veremos que está na segunda pessoa do singular. Mantiveram a ideia latina, benedictus tu. Então, na língua portuguesa, Brasil, colocou-se na segunda pessoa do singular, do plural, sem um motivo para isso. Talvez pelo um hábito gramatical praticado, colocou-se na segunda pessoa. Agora, segunda pessoa do plural. Agora, há uma curiosidade. Na segunda pessoa do plural, por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, né? Bendito é o fruto do vosso ventre. A segunda pessoa do singular, ela está mais presente, ou quase que só presente, na estrutura católica, nas orações católicas. Quando olhamos o Pai Nosso, por exemplo, Pai Nosso que estais no céu, é segunda pessoa do plural. Mas se olharmos os evangélicos, os protestantes, o hábito é Pai Nosso que estás no céu, segunda pessoa do singular. Se olharmos as traduções bíblicas de cunho protestante, o Pai Nosso está no singular, na segunda pessoa do singular. A Ave Maria não é uma oração que está na Bíblia, são trechos de falas da Bíblia, do Novo Testamento, que foram compostos, ajuntados para formar a primeira parte da oração chamada Ave Maria. É uma parte da fala do anjo Gabriel para Maria e uma parte da fala de Isabel, a prima de Maria, para ela.
Então, dizer a Ave Maria está na Bíblia, a Ave Maria está na Bíblia. Não como uma oração, mas as frases se encontram. Por exemplo, Ave Maria ou Salve Maria é a fala do anjo Gabriel para Maria, saudando-a. Ave Maria, tu és cheia de graça. Isso é a fala do anjo Gabriel. Tu és a agraciada do Senhor, em algumas traduções. Tu és cheia de graça, em outras traduções. Bendita és tu entre todas as mulheres, é uma fala do anjo. Bendito é o fruto do teu ventre, é uma fala de Isabel para Maria. Então as falas da oração Ave Maria estão na Bíblia, a primeira parte. A segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus e etc., essa já é cunhada. Ela foi trabalhada, ela foi trazida a lume no século XV. Então essa sim, a segunda parte, é uma criação. Então, se nós olharmos essas frases nas traduções bíblicas, em especial de cunho protestante, está na segunda pessoa do singular. Tanto o Pai Nosso quanto como essas frases ditas a Maria. Na segunda pessoa do singular. Se olharmos as Bíblias católicas, nós percebemos que está na segunda pessoa do plural. Então isso pode ser respondido de que forma? Uma escolha do tradutor, que quis colocar no plural aquilo que seria singular. É uma linguagem antigramatical? Não. É uma linguagem não convencional. Mas é muito comum, na linguagem formal, para não dizer formalista, usar a segunda pessoa do plural para designar individualidades. Por exemplo, quando se usa o pronome de tratamento, vosso, vossa, vossa majestade, vossa reverendíssima, vossa santidade, vossa senhoria, vossa excelência. Percebam que estamos dirigindo-nos a uma pessoa só, mas usa o pronome, vosso pronome de tratamento, ligada à segunda pessoa do plural. Então é um hábito da linguagem formalista, formal, da língua portuguesa. Não é antigramatical, mas é uma forma de se utilizar. Vemos muito isso na linguagem do século XVI, muito formal, usar o vossa, vossa mercê, vossa mercê, vós me ser, você. Então são adequações e usos. Então não há uma explicação teológica para o vosso ou tu. O que houve e há uma escolha do tradutor. E sendo assim, e aceito na linguagem formal, não há por que dizer que está errado orar o Pai Nosso ou a Ave Maria na segunda pessoa do plural. Se olharmos do ponto de vista gramatical, o ideal, o correto, é a segunda pessoa do singular. Então, repito, na estrutura latina, na Bíblia latina, nós temos a tradução para o latim na segunda pessoa do singular. Benedictas es, né? Ou seja, é tu. Se olharmos na língua espanhola, na língua italiana, na língua portuguesa falada em Portugal, para nós nos referirmos às línguas latinas mais conhecidas, também a segunda pessoa do singular, tanto para o Pai Nosso, como para a Ave Maria. E optou-se, na língua portuguesa, em colocar a segunda pessoa do plural. Mas, curiosidade, ou curiosamente, muito comum na tradição católica, pouco comum na tradição protestante evangélica. Então, eu creio que eu tenha respondido. E até sobre isso, essa resposta que eu dei, na verdade, ela nem é minha. Essa resposta foi dada pelo professor Pasquale Cipro, aquele da nossa língua portuguesa. E, na verdade, ele disse também, quando respondeu isso,
que não foi uma resposta dele. Porque ele disse assim, eu sou professor de língua portuguesa, eu não sou entendido de religião. E ele disse, então eu vou perguntar a um entendido. E disse o professor Pasquale que perguntou ao Frei Beto. E o Frei Beto teria respondido a ele, não faço a mínima ideia por que é vós e não tu. E aí trabalharam com essa lógica, né, de que foi mais uma opção do tradutor. E deixou essa curiosidade que nas outras línguas está na segunda pessoa do singular. Então fica aqui, creio eu, respondida a pergunta, que não é de cunho bíblico, é mais de cunho gramatical. E aí eu vou dizer sinceramente, não sou autoridade nenhuma em língua portuguesa, né? Sou apenas o falante da língua portuguesa, o que escreve em língua portuguesa. Então, mas é só isso. Então, por isso eu me vali de alguém que é entendido da língua portuguesa, que foi a resposta dada pelo professor Pasquale Cipro, e ele se valeu de alguém mais conhecedor das ideias das religiões para verificar se havia algum motivo teológico. E o Frei Beto respondeu a ele que não havia motivo nenhum, não fazia a mínima ideia de por que é vós e não tu. Tá certo? Vamos para as outras perguntas agora, com relação à ideia espírita. Perguntas também interessantes. Foram 3 perguntas. Uma delas é, quanto ao momento do desencarne, da desencarnação, somente deixamos o mundo material quando chega a hora, mesmo em casos de suicídio? Interessante a pergunta. A pergunta é, só morremos na hora certa? Mesmo no caso de suicídio? Só morremos na hora certa, exceto no caso de suicídio. Quem diz isso? Emmanuel, no livro O Consolador. Quando na questão 146, pergunta-se a ele, é fatal o instante da morte? E eles respondem, com exceção, e ele, Emmanuel, responde, com a exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo, razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso, aquele que se arruína desmantelando as próprias energias. A resposta é um pouco longa, mas para o motivo já fica claro aqui para nós. É fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, diz Emmanuel, todos os casos de desencarnação são pré-determinados, são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Essa é uma resposta dada por ele. Mas se nós olharmos no Livro dos Espíritos, na questão 853, se nós olharmos lá, e vamos olhar, óbvio, temos a resposta também a isso. Na questão 853, pergunta-se, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso uma fatalidade? E os espíritos responderam, fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o é o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então vejamos a resposta dada pelos espíritos. Fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então, o momento da morte é fatal, ou seja, no momento da morte morrerá? Sim, mas o momento da morte predeterminado não abarca o suicídio. O suicídio é uma antecipação. Então, o suicídio não é algo pré-determinado. O suicídio é uma atitude derivada do mundo íntimo. O suicídio é uma ação derivada do mundo moral.
e não das circunstâncias digamos, da roda da vida. É isso que Emmanuel explica aqui na questão 146 do livro Consolador, e é isso o que os Espíritos dizem na questão 853. Aqui vem, assim na 853A, assim qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Olha a resposta dos Espíritos, se a hora da morte ainda não chegou. Não. Não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir. Nada poderá impedir que partas. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra, e muitas vezes teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Então vejamos que na escolha das provas, lá da questão 258 do Livro dos Espíritos, o gênero de morte está escolhido. O gênero de morte está escolhido. Faz parte dos grandes acontecimentos da vida. Então, por isso, muitos têm uma intuição da morte, da própria morte. Muitos têm a intuição da própria morte, porque faz parte da programação espiritual. Então, esse instante é inexorável, melhor dizendo, é inexorável. Veja a questão 854. Por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra antes da hora. Qual o objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que não devem ter nenhuma consequência fatal? E eles respondem: o fato de tua vida ser posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, refletes mais ou menos seriamente, ainda sob a influência do risco que correste, e em ti melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos bons espíritos. Perceberam? Então, a pergunta feita é muito boa. A pergunta feita é se o instante da morte é instante da morte, inclusive o suicídio. E os espíritos responderam que, com exceção do suicídio, todos os outros momentos são momentos da morte. Ponto. Então não tem aquela ideia de morrer na véspera ou morrer depois. O instante, o momento está ali já determinado e faz parte da programação. O suicídio é uma antecipação. Não estava programado se suicidar. Foi uma deliberação. Eu vejo aqui a leiturinha espírita, pergunta aqui no Instagram: como podemos interpretar os casos de pena de morte e quando a família escolhe desligar os aparelhos de um convalescente, coisas possíveis nos Estados Unidos, por exemplo? Fere o princípio da naturalidade da morte. Ponto. Por isso a pena de morte é tratada no Livro dos Espíritos, é tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na lei de destruição, como sendo algo muito longe do natural, como sendo ainda um império da materialidade sobre a espiritualidade. Nós vemos isso tanto lá na lei de destruição, que fala de guerras, pena de morte. Então a pena de morte denota uma prevalência da matéria sobre o espírito, das questões materiais sobre as questões espirituais. O desligamento de aparelhos em que ainda há a vida orgânica latente e possível ou passível de recuperação, que é um ato também contrário à naturalidade da vida.
o Senhor da vida é que cuida da vida. Tanto que no Brasil a eutanásia é um delito, é contrária à lei. Não é permitida senão mediante autorização judicial. Então, permissão de eutanásia e pena de morte são elementos contrários à naturalidade da vida, à naturalidade da morte. É claro isso, sem dúvida nenhuma. Não vai aqui crítica às legislações dos outros países que permitem a pena capital. Se nós raciocinarmos pelo cunho espírita, a pena capital, condenando um, aspas, delinquente à morte, é mandá-lo ao mundo espiritual, onde mais poder ele terá de ação sobre as outras pessoas, influenciando as outras pessoas e protegidos, porque estarão fora da matéria. Porque quem praticou o ato não foi um corpo, foi o espírito que habita aquele corpo. E se é condenado à morte, ele volta ao mundo espiritual, com todas as condições de influenciar negativamente pessoas aqui na Terra por processos obsessivos, e nada vai poder fazer do ponto de vista terreno. Então, pela lógica espírita, a pena de morte é uma incongruência. A pena de morte é um ato inócuo do ponto de vista espiritual. Inócuo por quê? Porque não matará o próprio espírito. Ele continuará vivo e com condição de agir. Então, veja que não se enquadra pela lógica da imortalidade da alma. Espero que tenha respondido aqui a pergunta da leiturinha espírita. Ok. Tem uma pergunta aqui. Fale um pouco sobre a morte assistida ou programada que a doutrina espírita nos ensina. Acabei de comentar. A morte assistida, em regra, são processos de eutanásia. No caso do Brasil, não permitida, por força da legislação. Mas volto. Nós temos um curso de vida pela ideia espírita. Nós temos uma programação encarnatória. Sugiro que leiam lá a questão 258, 259, até a 270, 72. Lá explica a escolha das provas. E na escolha das provas, escolhemos o gênero de provas, o gênero de vida, o gênero de morte. Então há um período ali. E muitas vezes o antecipar por um processo de eutanásia é dar cabo a um período que seria útil para o espírito. Então, é preciso que nós tenhamos, pela percepção espírita, tenhamos essa visão mais ampliada de vida. Vida não começa no berço, vida não termina no túmulo. Então, é um ponto a se observar. Espero ter também respondido aqui a Sônia Feitosa. Maurícia, ela diz, qual será o ponto... Desculpe, acho que na digitação não ficou bem claro, viu, Maurícia? Se você puder refazer a pergunta, qual será o ponto de vosta espírita, desse ponto de vista espírita, de ponto, tanto triste sem causa? Acho que na hora de digitar faltou algumas letrinhas aí, Maria. Se puder digitar de novo, eu busco entender a pergunta e responder, tá certo? Eu vou seguir fazendo a pergunta, eu volto aí sem problema nenhum. Uma outra pergunta que foi feita: os espíritos inferiores possuem, entre aspas, permissão para planejar a reencarnação de seus integrantes, para fazerem um grande mal para alguém ou para uma sociedade. Assim sendo, eles podem reencarnar com a missão de fazer o mal? A espiritualidade de luz permite, achando que ele, mesmo vindo com esse intuito, pode evoluir e mudar esse objetivo? Interessante a pergunta, muito interessante.
programação encarnatória, ela é feita pelos reencarnantes, assistidos pelos benfeitores. O processo reencarnatório, ele é técnico. Ele não é moral, ele é técnico. Saber os mecanismos para a reencarnação. Agora, ninguém reencarna para fazer o mal. Se olharmos a questão 132 do Livro dos Espíritos, o processo, a finalidade da encarnação é progresso. Então todos nós temos oportunidade de progredirmos. Todos nós temos a oportunidade de progredirmos quando entramos à Terra. Pessoas mais evoluídas, pessoas menos evoluídas, pessoas com índoles boas e ruins, mas são oportunidades para a pessoa crescer, a pessoa se melhorar, a pessoa evoluir. Dessa forma, toda encarnação tem esse objetivo. Mas o artífice da evolução é o ser encarnado, é aquele ser que se encarna. E ele pode agir no bem, ele pode agir no mal, é uma questão de índole. O processo encarnatório é aberto a todos que estão na psicosfera, no mundo de provas e expiações. Então encarnam-se pessoas boas, encarnam-se pessoas más. Espera-se que na vida material aprenda e evolua. Mas há pessoas que se mantêm estacionárias no mal. Há pessoas que mantêm-se estacionárias na neutralidade. E há aquelas que evoluem. Mas não é uma determinação reencarnar para fazer o mal. Reencarna-se e faz o mal. Reencarna-se e faz o bem. Reencarna-se e não faz nem o bem nem o mal. Isso é a atitude aqui na Terra. Então, não se encarna com a missão de fazer o mal. Lógico, um espírito que encarna-se de má índole, a probabilidade dele exercer a má índole é maior. Mas passando por processos educacionais sólidos, ele pode domar a sua má índole. Mas, em regra, normalmente, o meio no qual a pessoa encarna é o meio para exercitar o seu pendor, mal ou bom. Veja, por analogia, vamos ver a questão 260 do Livro dos Espíritos, que faz parte da escolha das provas. O que nós temos na questão 260? Considerando que os espíritos escolhem, que nós escolhemos a nossa prova, o gênero de prova, veja o que Kardec pergunta e vejam a resposta dada pelos espíritos. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? É necessário que o espírito seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Em outras palavras, para domar o instinto do roubo é necessário conviver com ladrões. Porque eu preciso ser instigado para eu domar o pendor. Se eu não sou instigado, eu não estou em prova para domar o pendor. Se nós olharmos a questão 259, também ela é interessante. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Vejamos a resposta dos espíritos. Todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Vejam essa parte. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamento se expunha, mas ignorava quais atos que viria a praticar.
Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais acontecimentos que o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Se escolhes um caminho acidentado, sabes que terás de tomar muitas precauções, porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás, mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Então percebamos que nós escolhemos um gênero. Então ninguém escolheu fazer o mal. Mas tendo o pendor para o mal, nasce num meio em que esses pendores são instigados. E aí pode-se ou não sucumbir-se nessas provas, nesses pendores. Então, não há uma missão encarnatória para ser mal, para fazer o mal. Há uma encarnação com a finalidade de se melhorar. Pode o espírito não se melhorar. Encarna-se um mal para aprender, crescer e não fazer mais. E ele pode ser refratário a tudo isso e continuar fazendo mal. Então espero também ter respondido a pergunta. Aqui a Vava Santana pergunta: um acidente com um motorista embriagado seria um suicídio para o motorista também? E a pessoa que é atingida, seria a hora certa dela? Sim, seria um suicídio. Vejam, acidente, em regra, um acidente, não seria, pela visão das programações encarnatórias, um acidente. Seria uma programação encarnatória. Mas quando esse acidente é causado por imperícia, negligência, imprudência, ou seja, os elementos da culpa, já não é acidente. Já é consequência de uma imperícia, já é consequência de uma imprudência, já é consequência de uma negligência. É um suicídio. Vejam, se eu entro de carro numa curva que a orientação é entrar a 60 por hora e eu entro a 140 e o carro capota, eu não posso dizer que foi um acidente, eu tenho que dizer que foi uma imprudência. Uma imprudência que aquele que praticou sabia o risco que poderia ter de perecer o corpo. E mesmo assim, sabendo do risco, não deu atenção ao risco. É o que na linguagem do direito chama-se dolo eventual. Sabia das consequências, mas não se importa com as consequências. Isso é um suicídio. Isso não foi um acidente. Aquele caso do avião que caiu sobre pessoas e matou as pessoas, ou não foi imperícia, não foi negligência, não foi imprudência dos pilotos, estava na programação encarnatória. Um gênero. Então, numa forma, entendam bem, didática apenas uma expressão didática, acidente nunca será um acidente, ou fará parte da programação, ou será um suicídio eventual, ou seja, por imprudência, negligência ou imperícia. O exemplo do embriagado, ele cometeu 2 deslizes: embriagar-se e dirigir. Tanto que na legislação humana, se o embriagado causa um acidente com vítimas, ele é taxado de ato doloso, dolo eventual. Ou seja, uma coisa é a culpa,
eu passo no sinal fechado, imaginando que vai dar certo. É uma culpa. Eu passo no sinal fechado, sabendo que pode vir outro carro, e eu não estou nem aí, eu passo. É dolo eventual. Ou seja, é uma imprudência. Por isso, culpa e dolo se separam na análise. O dolo pode ser intencional ou pode ser por total desídia. O dane-se. Então, nesse exemplo trazido por você, sim, para aquele que provocou o acidente por descontrole fruto da embriaguez, é um suicídio. Como exemplo de um suicídio eventual, esse termo que eu estou inventando aqui, pelo amor de Deus, é apenas um reforço didático, fazendo analogia com o dolo eventual, é o caso de André Luiz. Por que ele foi chamado suicida? Pelo perecimento da saúde, pelo uso de bebida, fumo. Isso antecipou a sua vida física. Então, se antecipou, é um suicídio. Muitos dizem suicídio inconsciente. É uma atitude inconsequente, porque antecipou. Então, nesse exemplo, Vava Santana, é sim, para um suicídio, para o outro fazia parte do processo da programação. A Carminha pergunta, qual será o ponto de vista da doutrina espírita de tanta tristeza sem causa? Acredito que seja esta a pergunta. Obrigado, Carminha, obrigado por ter ajudado aí na interpretação. Não há tristeza, no sentido aqui sofrimento, sem causa. Eu sugiro leiam o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das causas atuais das aflições e das causas anteriores às aflições. Quando se refere, Kardec, às causas atuais, ele quer dizer o sofrimento, as aflições pelas quais passo e encontro justificativa para elas nessa encarnação. E há aquelas que eu não tenho justificativa para elas nessa encarnação. Então, está em encarnações anteriores. Encarnações anteriores, não necessariamente na imediatamente anterior, mas há uma causa. Porque se houver sofrimento, aflição sem causa, Deus seria injusto. E Deus não é injusto. Deus é justo, soberanamente justo e bom. Então não há um sofrimento sem causa. Sempre haverá causa. Podemos não localizá-la. Uma criança que já no nascimento padece da saúde, doenças congênitas. A causa? Encarnações anteriores. A causa estará lá, em uma delas. Sugiro a leitura do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, artigo 9 do capítulo 7. O capítulo 7 é o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos. E no artigo 9, os Espíritos dizem que toda falta terá sua consequência. E essa consequência poderá ocorrer na encarnação, na próxima encarnação ou em outras encarnações. E eles dizem assim, pois as reencarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo Espírito. Ou seja, sempre serei eu. Fui eu quem fez, sou eu quem arcará. Então, de uma encarnação para outra, serei eu da mesma forma. Então, sugiro que leia também o artigo 9 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. 33 artigos. Sugiro que leia os 33. Dá uma explicação muito legal para a equanimidade das leis divinas, a equidade das leis divinas. Muito interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Em algumas decisões médicas e familiares, também em evitar procedimento A ou B no tratamento do paciente dito terminal seria uma forma de abreviar o desencarne? Em tese não. Em tese sim. Vamos avaliar. Normalmente as doenças incuráveis, pacientes terminais, têm cuidados paliativos. Por que paliativos? Para minimizar o sofrimento. Mas a pessoa segue a sua vida naturalmente e falece naturalmente. Então, é diferente de abreviar por processo de eutanásia. Eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não sou da área clínica, da área médica, mas são atendimentos, cuidados paliativos. Não visam antecipar a encarnação. Visam deixar que ela siga o seu curso, porque é irreversível o processo. Não há elementos que possam reverter. Então, se não há elementos que possam reverter, os cuidados serão paliativos para atenuar, para a pessoa atenuar a sua sofreguidão. Mas segue o curso da vida naturalmente. É diferente de abreviação, de abreviar. Então, não se usa o procedimento por ele ser inócuo, por ele não surtir efeito. Agora, se o tratamento pode ser feito, pode surtir efeito e não faz, já não são cuidados paliativos. Aí cai para o campo de uma forma bem diferente, mas cai para um campo semelhante ao campo de eutanásia, ou seja, ao campo de abreviação por negligência da própria pessoa. Porque se há possibilidade do tratamento reverter a situação e não faz, a pessoa está cometendo um suicídio, muito consciente. Se os cuidados, mesmo tomados, não surtirão efeitos, aí entra-se para os cuidados paliativos, que é o que eles chamam de morte digna, boa morte. Ok? Bom, aí a Maurícia ajustou a pergunta, mas foi a que eu respondi anterior por uma interpretação, né? A questão de sentir muita tristeza sem causa. Sempre haverá uma causa, viu? Eu tô triste. Mineiramente falando, eu tô com um trem ruim. Mineiramente falando, é assim, tem um trem ruim aqui dentro. Tem causa. Tem causa. Na minha história de vida. Agora, a minha história de vida não começa no berço. O berço é a minha chegada na Terra. Mas a minha história de vida antecede e muito ao berço. Aqui uma outra pergunta. Deixa eu ver, parece que eu apaguei aqui sem querer. Deixa eu chegar lá. Espera só um pouquinho aí que deu meu dedo apertou no lugar errado aqui, agora me sumiu. A Marisa repetiu a pergunta, que eu já tinha respondido. Depois, se uma pessoa se nega... se uma pessoa se nega a um tratamento quimioterápico que ela está abreviando a vida dela, em tese, sim. Em tese, sim. Em tese, sim. Porque se aquele tratamento prolonga, em tese, sim. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Tinha uma pergunta aqui, eu apertei errado. E acabou que... sim, agora achei. Amigo, eu ouvi em um estudo que a palavra reencarnação foi alterada por ressurreição e que foi uma mulher que não aceitou a palavra. Você pode explicar melhor se possível? Vamos lá. A pessoa que falou deve ter se referido ao Segundo Concílio de Constantinopla, no século VI, em que o imperador Domiciano teria sido influenciado pela sua mulher, chamada Teodora, dizendo que tinha que tirar dos cânones a palavra reencarnação, porque ela, Teodora, não admitia a ideia de um dia, numa outra encarnação, nascer, por exemplo, escrava.
Então, ela pediu ao ao imperador, que tirasse, nesse concílio ecumênico, segundo concílio de Constantinopla, do século VI, tirasse a palavra reencarnação dos textos e colocasse ressurreição. Isso muitos falam, já li muitos textos, só que eu também li os textos advindos do segundo concílio. Digamos, os anais do concílio de Constantinopla. E não consta isso. Acaba que alguém falou isso no passado e assim ficou. E foi repetindo, e acabou criando uma história de um fato que não há nenhum documento comprobatório. Nenhum. E até falo isso como historiador. Depois pesquisem sobre o segundo concílio de Constantinopla e vocês verão vários textos mostrando a não existência disso, que muitos espíritas falam, e espíritas renomados. E que eu já falei também. E não sou nada renomado, mas falei também. Até que, estudando mais, mergulhando-me nos anais do segundo concílio de Constantinopla, não encontramos, ou não encontrei, nada que falasse disso. Até porque o concílio não foi presidido pelo imperador. Então, a gente tem que observar que muitas vezes surge lá não sei quando uma fala dentro de uma ideia especulativa, aquilo vai sendo reproduzido, de maneira tal que se transforma em algo como verdadeiro. E um dos pontos duvidosos é esse. Nesse concílio de Constantinopla, por exemplo, eu tenho até um texto, escrevi um ligeiro texto sobre isso, se eu localizá-lo, posso até postá-lo depois no Instagram, esse texto. Nesse concílio discutiu-se as heresias. E ao discutir as heresias de Orígenes, e dentre elas a Orígenes não refutava o aspecto reencarnatório, presumiu-se que estava refutando a reencarnação, mas estava se refutando a ideia de Orígenes. Estava se refutando outras ideias hereges, as chamadas heresias perfeitas. Era o termo utilizado para diversas heresias, que esse conselho veio fazer anátema dessas heresias. Diversas. Então o concílio veio para esses elementos, mas não tratou, não reescreveu nada. Se nós olharmos, por exemplo, na estrutura judaica, que não passou pelo concílio de Constantinopla, se nós olharmos no livro dos profetas, se nós olharmos que seja na Torá, que são livros judaicos, que não são cristãos, mas que a Bíblia cristã os tem no Velho Testamento, esses livros não foram, entre aspas, reescritos no Concílio de Constantinopla. Por exemplo, está até mais fácil aqui, está aqui bem acima de mim, a Torá. A Torá são os 5 livros de Moisés. Se lê, no nosso caso, é de trás para frente. Como nós temos o Beret, o Noá, aqui se fala em ressurreição. E esse livro não fez parte da estrutura do concílio de Constantinopla. Então a gente tem que ter alguns cuidados em relação a esses tipos de afirmações, porque acaba depondo contra nós que queremos dizer que a reencarnação existia nos textos. Nós temos na estrutura judaica um grupo de judeus reencarnacionistas. Então, não teve isso, não há, melhor dizendo, documentação que comprove que teve isso, ou seja,
que Teodora pediu ao Domiciano que tirasse dos textos bíblicos a palavra reencarnação e substituísse por ressurreição. Porque a palavra ressurreição já estava nos textos há muito tempo, principalmente os velho-testamentários. Acho que deu uma ideia, né, Lua Doce? Qual o ponto de vista de uma pessoa sentir tanta tristeza sem causa? Já respondi, né, Maurício? Causa existe, só não sabemos qual, né? Qual a visão? Mesma coisa. Depois vem, já respondemos, da quimioterapia. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A Marilza volta na pergunta, né? Qual, do ponto de vista espírita, quando uma pessoa tem sentimentos de tristeza constante, sem causa aparente? Estados depressivos, não estou me referindo à patologia, são elementos do mundo emocional. São desarmonias emocionais, algumas delas patológicas, mas do ponto de vista espiritual, não haverá nenhuma ansiedade, nenhuma melhor aflição, nenhum sofrimento sem uma causa. O eu não descobrir a causa não significa que ela não exista. Porque se não houver causa, Deus seria injusto, volto a dizer. Então, Maurícia, como eu vejo você está sempre trazendo essa pergunta, procura um profissional da área da saúde, um profissional da área das emoções, um psicólogo. Conversa um pouco sobre isso. Conversa um pouco sobre, se essa é uma questão sua, conversa sobre a sua questão. É sempre importante buscarmos ajudas de pessoas preparadas, profissionais da área da saúde emocional, me permito usar esse termo. Então fica aqui a sugestão, né? Mais alguma pergunta aqui, antes que eu faça a última que me mandaram? O que dizer quando, pela união da família, ter que abdicar e de praticar minha religião? Marido católico. Tranquilo. Não vejo problema nenhum, Angélica. Não vejo. Pela harmonia, o fato de você não ir ao centro, de você não ter a prática espírita, não tira de você o sentimento religioso. Agora, a desarmonia familiar de pessoas que se amam, causada por entendimentos diferentes do ponto religioso, o mais sábio sempre cede primeiro. Não existe católico pior do que espírita, espírita pior do que católico, católico pior ou melhor, ou evangélico melhor ou pior do que espírita, do que católico. Cultive a sua religiosidade. A sua relação com Deus independe de escola religiosa, depende da sua certeza nele, em Deus. O não ir ao centro não lhe causará desordem, como causaria indo e gerando problema com a família. Então, para que gerar dissensões se podemos ter consensos, uniões? Para que forçar? Ninguém transforma outra pessoa, a pessoa que se transforma. O culto do Evangelho, você pode fazê-lo em casa, sozinha. Que diferença faz? Se você faz em casa ou faz no centro, a sua relação com Deus é sua. A sua relação com Deus é personalista. Na questão 354 do livro Consolador, Emmanuel nos fala da fé. E ele nos diz nessa questão 354 do livro O Consolador, ele diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Alimente a sua fé. Demonstre a sua fé em relação ao Criador.
e cuide do bem-estar familiar. Religião não se disputa. Pura e simples. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Legal, boa pergunta. Dudu pergunta aqui, poderia explicar o que seria suportar a parte que lhe toca na obra da criação? Essa é uma parte da resposta da questão 132 do Livro dos Espíritos, quando pergunta-se qual a finalidade da encarnação. A resposta vem, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns é uma prova, para outros é uma missão, e mais à frente eles dizem, mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. O que é cumprir com a minha parte? É aquilo que André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, chama de co-criadores em plano menor. Cumprir a minha parte é eu fazer o máximo para o meu melhoramento. É eu contribuir o máximo para o melhoramento dos demais. É eu exercer a afetividade e a amorosidade para com todos. É eu cultivar os valores existenciais que promovam a felicidade das pessoas e a nossa. Esse é o cumprir com a nossa parte na obra da criação. Cumprir as nossas programações encarnatórias. Ter a conduta em conformidade com o respeito humano, a respeitabilidade humana. Aplicar as ideias da lei do amor, manter a nossa nutrição com o Criador por meio da fé e da oração, desenvolver o trabalho em que possamos ser úteis às outras pessoas, entender e não travar o progresso da sociedade, seja ele intelectual, seja ele moral. É perceber que pela lei de igualdade ninguém é maior ou menor do que as pessoas. Alguns estão um pouco mais conhecedores ou menos conhecedores, mas todos são merecedores do respeito. Perceber que há uma lei de conservação, cumprir com a minha parte na respeitabilidade ambiental, por exemplo, dentro da lei de conservação. Exercer a lei de justiça, amor e caridade, o amor, justiça e caridade, trazida pelos Espíritos. Tudo isso é cumprir com a nossa parte na obra da criação. Qual a visão espírita sobre a fertilização in vitro? Boa pergunta. A fertilização in vitro, ela não faz parte da estrutura da codificação trazida por Kardec, porque não havia a fertilização in vitro quando ele fez as perguntas aos espíritos. Então nós não encontraremos nada na visão espírita no sentido codificação sobre a fertilização in vitro. Mas teremos informações de benfeitores espirituais a respeito. Respostas de Chico, por exemplo, no Pinga Fogo, lá da década de 70. A fertilização in vitro é um processo, é um progresso da ciência. E se nós nos valermos de uma analogia em função de uma fala de Kardec constante no primeiro capítulo do livro A Gênese, nós veremos o seguinte: o Espiritismo anda lado a lado com o progresso, e andando lado a lado com o progresso, ele jamais será ultrapassado. Pois se ele estiver em erro em algum ponto, ele se ajusta nesse ponto. Se uma verdade nova, se uma verdade maior surgir, ele a acatará. Ele quem? O Espiritismo. E o que é a fertilização in vitro? Um progresso da ciência, que permitiu que muitos casais que gostariam de ter filhos e não podiam por questões, digamos, fisiológicas, pudessem ter filhos. Uma outra comporta reencarnatória surge, além da fecundação a fecundação in vitro, permitindo a reencarnação, permitindo no esforço, na vontade da paternidade e da maternidade, extracorporeamente, permitindo uma fecundação. E implanta-se de volta para que a gestação se faça no seio materno.
Então, o que é a fertilização in vitro? Um progresso na marcha da ciência da humanidade. E o Espiritismo nunca refuta a ciência. Isso está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião. Então, por essas analogias, ou por essas fundamentações, podemos criar uma analogia e dizer qual a visão sobre a fertilização? Um progresso da ciência que o Espiritismo abarca, aceita. É o que Kardec nos orientou. Primeiro capítulo do livro A Gênese, o caráter da revelação espírita, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Também falando as mesmas coisas. Boa pergunta. Eu vou precisar de um tempinho, que talvez não tenhamos. O Garcia pergunta assim: por favor, poderia falar sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo? Moral estranha? Muito obrigado, diz ela. Obrigada, diz ela. Moral estranha são as frases de Jesus que, ouvidas ou lidas, causa estranheza. Por exemplo, aquele que não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Veja que interessante. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim para a discórdia. São falas estranhas. Primeiro, um aspecto tradutor. Odiar, que está lá, aquele que não odiar seu pai e sua mãe, não é digno de mim. A palavra que originou a tradução odiar, o hebraico, misei. A palavra misei significa gostar menos, opção, colocar em primeiro plano, em segundo plano. Então, aquele que não gostar menos. Agora, existe um elemento muito interessante, que é uma figura de linguagem típica da língua hebraica, a chamada hipérbole oriental. Não é o mesmo sentido de hipérbole na nossa língua portuguesa, que hipérbole, como figura de linguagem, é o exagero. A chamada hipérbole oriental, típica do hebraico, ela se assemelharia à nossa antítese da figura de linguagem. É falar o contrário, para enaltecer. Por exemplo, a pessoa me dá essa caneta de presente. E quando eu recebo a caneta, eu me encanto com a caneta. Acho ela linda, perfeita, escrita ponta fina, uma cor diferente, que coisa bonita. E a pessoa me pergunta, e aí? O que você achou? Eu falo assim, nossa, é muito feia. Conheça a cara, é muito feia. O que eu quero dizer? É linda. Mas eu usei a antítese, eu usei o contrário, para enaltecer. Ficou bonito? Não, ficou muito feio. Eu quero dizer, ficou lindo. Gostou? De jeito nenhum. Viajei para uma cidade belíssima. E aí, gostou? Não, muito feia a cidade. Na verdade, estou ironizando, estou dizendo muito bonita. Então, para a língua hebraica, essa é a hipérbole oriental. Então, enaltecia-se muito o contrário para valorizar a ideia. Então, na ideia de vir trazer a espada, era um chamamento de atenção para a divisão do antes e do depois. A espada é o corte que separa o antes e o depois. Depois dele era outra coisa. Então Kardec, quando traz isso e chama de moral estranha, até o título do capítulo é uma hipérbole oriental, ou seja, é uma antítese, quando ele chama de moral estranha. Porque no decorrer do capítulo 23, ele explica que de estranho não tem nada. E essas explicações são dele, que está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a moral estranha. Ele mesmo explica. E numa nota de rodapé ele vai explicar a palavra misei do gostar menos. É como se dissesse, se não me colocar como primeiro, não vai ser digno de me servir. É nesse sentido. A Deus em primeiro, a lei de Deus em primeiro, o amor em primeiro, o Cristo em primeiro,
nesse sentido, não de desprezo aos demais, mas num aspecto de prioridades, como ele foi dizer a diversas pessoas: Senhor, quero seguir-te, segue-me, deixa primeiro enterrar o meu pai. E aí ele responde: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ou seja, você está com a vida pela frente porque você está olhando a morte. Quero seguir-te, Senhor. E ele diz: segue-me. E a pessoa diz: deixa primeiro eu guardar o trigo no celeiro. E ele responde à pessoa: segue-me agora, tolo, pois hoje mesmo será pedida a tua alma. Ou seja, você nem vai guardar o trigo, você morrerá antes. Senhor, quero seguir-te para ganhar a vida eterna. Vai, vende tudo que tem e me segue. E a pessoa entristeceu-se porque não tinham bens e saiu. Aliás, é um dos capítulos comentados por Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Rei. Então, são elementos idiomáticos trazidos por Jesus. A língua hebraica, ela é rica em expressões idiomáticas. A língua aramaica é rica em expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São frases que a literalidade é diferente do sentido que a frase quer trazer. Por exemplo, fulano deu com os burros na água. Deu com os burros na água é uma expressão idiomática. Quer dizer que ele pegou o animal e jogou dentro d'água? Não, quer dizer que ele se frustrou. Dar com os burros na água é o mesmo que frustração. E estava fazendo isso, pensei que ia dar certo, dei com os burros na água, ou seja, me frustrei. É a expressão idiomática. Como? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma expressão idiomática. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Expressão idiomática. Então a língua aramaica, hebraica também, muito rica em expressões. E elas estão presentes nas formas do Evangelho. Então, entendendo a estrutura das línguas, entendemos melhor o sentido das palavras, o sentido das frases. Há diversas interpretações. Kardec, por exemplo, traz a interpretação para o passar um camelo no fundo da agulha, mostrando que camelo é uma palavra que significava o animal e significava um fio grosso, uma corda. Então, era mais fácil passar uma corda por um buraco de uma agulha do que um rico, no sentido de dependente da riqueza, entrar no reino dos céus. Mas há outras interpretações, como de John Davis, por exemplo, uma interpretação que eu entendo belíssima, riquíssima, que é mostrar a necessidade da humildade. Porque interpreta ele dizendo que agulhas era o nome dado, agulha era o nome dado àquelas torres que ficavam nas muralhas da cidade. Jericó, por exemplo. Torres, o portão central, largo, e as torres tinham uma porta pequena em altura e estreita. Eram as chamadas portas de alfândega. Agulha por serem pontiagudas e aquela portazinha. Então tinha um formato de uma agulha. E aquelas portas de alfândega era para poder avaliar as mercadorias que entravam nas cidades. Então os camelos vinham carregados de mercadorias. Eles não conseguiam passar pela porta da agulha. E para isso tinha que tirar a carga do camelo. E o camelo passava pelo buraco ajoelhando nas patas dianteiras por causa da altura. E ficava de fora as mercadorias. E então Davis, ele interpreta dizendo: o camelo se ajoelhar e passar pelo buraco é o ato da humildade. O passar sem as mercadorias é o desprendimento. Para entrar no reino dos céus precisa haver o desprendimento e a humildade. E o trabalho para um camelo passar ajoelhando-se nas patas dianteiras para passar pela porta era muito grande, muito difícil. Então mais fácil era um camelo fazer isso do que aquele que não se dispusesse a abrir mão dos seus bens, entrar no reino dos céus. Veja, uma interpretação da expressão idiomática trazida por Davis. Então, é preciso que nós entendamos que a literalidade nem sempre se aplica nos textos escritos na estrutura
principalmente hebraica, aramaica. Acho que agora está acabando as dúvidas, acabaram, né? As dúvidas. Obrigado por responder. Acho que agora acabou. Então eu vou ler a última pergunta que me chegou, porque eu achei essa pergunta bem interessante e eu já respondo. A pergunta foi o seguinte: eu estou rindo não por ironia, mas pela cena, pela característica. Pode-se bater palmas ao final de uma palestra? Algumas pessoas dizem que essa prática é envaidecedora. Onde que está escrito na estrutura espírita da codificação que não se pode parabenizar uma pessoa por algo bem feito? Onde está escrito que não se pode aplaudir? Isso aguça a vaidade. O vaidoso não precisa dela aguçada, ele mesmo a aguça por si mesmo. Ele a aguça por si mesmo. O bater palmas não é um ato de idolatrar pessoas. O bater palmas é um reconhecimento de algo bem feito. É um agradecimento. A pessoa aplaude porque gostou e quis manifestar. Onde é que está a falha nisso? Onde está errado nisso? Mas o palestrante, o expositor vai se envaidecer. Se ele se envaidecer por aplauso, não é o aplauso que é o problema. É ele que é o problema. Não é o aplauso que vai fazê-lo ficar vaidoso. A vaidade já existe. E alguns até substituem as palmas. A pergunta até colocou isso, é porque eu resumi a pergunta, e aplaudem por movimento de mãos. Quer dizer, eu posso aplaudir fazendo assim, mas não posso fazer barulho? Que diferença tem esse movimento com esse movimento? O sentido é o mesmo. Mas assim não faz barulho. Então o problema não são as palmas. Se eu bater palmas assim, sem barulho, tá bom. Isso é a pessoa querendo impor aos demais o seu próprio conceito, sem o mínimo de racionalidade, sem o mínimo de bom senso. Como na Idade Média. Quem já leu o livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa? Quem já leu o livro, O Nome da Rosa? Qual era a ideia constante naquele mosteiro dos beneditinos? Não se podia sorrir. Não se podia sorrir. O sorriso era danoso. E o mosteiro pegou uma obra de Aristóteles e a escondeu, porque ela falava do riso. E as pessoas começaram a aparecer mortas. E o investigador, lógico, é uma ficção, O Nome da Rosa, Humberto Eco, e aquele investigador percebeu que as pessoas morriam e ficavam com os dedos arroxeados com tinta. Ele pesquisou e achou o livro. E percebeu-se que colocou-se um veneno nas folhas do livro, porque aquele que colocou o veneno não queria que as pessoas lessem, porque aquela obra falava do riso e não se podia rir, porque era pecaminoso rir. E envenenando as pessoas, ao passar as páginas, punham a mão na boca para folhear e iam se envenenando. É um livro interessante, de um grande escritor, Humberto Eco, O Nome da Rosa. Idade Média. Então vejamos, Idade Média não podia sorrir. Hoje na casa espírita, em qualquer lugar, deve-se sorrir. Agora vem alguns dizendo, não se pode bater palma. Estamos retrocedendo em termos de evolução? Não há proibição para isso. No centro que eu frequento não pode. Bom, isso é um problema do centro, do dirigente do centro, porque não há nada que proíba isso. Agora ninguém está falando que vai assoviar, fazer uma balbúrdia, levar aqueles negocinhos lá que aperta e sai aqueles papéis jogando no ar. Não, não é isso. Um aplauso
educado, nada efusivo, só mostrando o quanto eu gostei daquilo que você me falou. Parabéns. Em outras palavras, está dizendo as palmas, continue assim, continue fazendo o bem feito. É isso que as palmas estão dizendo. Continue a fazer o bem que você está fazendo. É um incentivo. Agora, se a pessoa se envaidece, ela se envaidecerá com um olhar que seja. Porque o problema é a vaidade que ela traz e não a vaidade que as palmas levam. Porque palmas não levam vaidade. E nem leva à vaidade. A vaidade. Então, a pergunta, pode-se bater palmas ao final de uma palestra? Pode. Agora, se o palestrante se envaidecer, problema que ele vai ter que resolver. Ele com a sua consciência, ele com Deus. Como disse-nos o apóstolo Paulo, quando, em uma das na sua primeira carta aos Coríntios, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então é isso. Ou não aplaudiu e depois eu vou cumprimentá-lo. Eu vou cumprimentá-lo. E eu já ouvi falando comigo, Simão, eu não vou te cumprimentar não, para você não ficar vaidoso. E saiu. Olha, Paula, eu não vou te cumprimentar para você não ficar vaidoso depois da palestra. Eu falei assim, para eu não ficar vaidoso, ela vai ficar mal educada? O que custa dizer, olha, gostei, muito bom, continue assim, estude mais, muito bom, parabéns. Educação, a pessoa se torna deseducada para não envaidecer, dizendo, eu não vou lhe cumprimentar, para você não ficar vaidoso. Eu já ouvi isso, e não foi uma vez só. Não demando o cumprimento, mas eu estou rindo quando fez a pergunta, não rindo da pergunta, que a pergunta é muito importante, a pergunta é muito séria. Mas é porque são acontecimentos tão assim inusitados que você para e pensa, será que está acontecendo isso mesmo? A pessoa disse isso mesmo ou eu ouvi mal? É assim. Então o meu filho, o filho de vocês, a filha de vocês faz um bom trabalho e eu vou dizer a ele ou a ela, não te falo nada para você não se envaidecer. Não é o contrário? Dizer, olha, que bom, parabéns. O filho fala, olha, passei no vestibular. A mãe fala, não vou te cumprimentar porque você não se envaidecer. Ela vai dizer, parabéns, meu filho, que bom, meu filho. Então é isso. É esse o aspecto. Nós criamos e nos condicionamos às criações sem, pelo menos, avaliar a pertinência daquela criação. Então espero ter respondido a essa pergunta. Pode-se bater palma no final de uma palestra? Sim. Pode sim. Não vai envaidecer ninguém que não queira ser envaidecido. Tá certo? Já avancei muito, acho que nunca fiz uma live respondendo 1h e 18 minutos. Mas foram surgindo perguntas aqui, eu fui respondendo. Então desculpe-me porque acabei tomando um bom tempo de vocês aí. Mas cumpri aqui a ideia de responder a essas perguntas que me chegaram e eu coloquei aqui para a gente ver. Tá certo? Muito obrigado. Começamos um estudo, eu e a amiga Adriane Bacarin, sobre o livro Primícias do Reino. Nós vamos fazer esse estudo às terças-feiras, de 15 em 15 dias, o próximo é dia 18 de fevereiro, já fizemos um ontem, e é um estudo capítulo a capítulo. Então fica aqui o convite para quem quiser estudar conosco a obra Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, estejam conosco. Dia 18 teremos o nosso segundo encontro, e de 15 em 15 até o final de março, depois nós vamos tentar fazer semanalmente e estudar a obra. É pelo canal do YouTube, Sala Virtual Joana de Ângeles.
Sala Virtual Joana de Ângeles. Eu sempre posto nos stories antes da palestra, antes do estudo, colocando o link. Mas faço aqui o convite, se quiserem estudar conosco. Uma grande amiga, eu já digo grande amiga pela afinidade nos nossos gostos em termos do livro Primícias do Reino. Convido para estar conosco, vocês estarem conosco. Vamos tentar fazer depois toda terça-feira. A princípio será de 15 em 15, por 2 meses, fevereiro e março. Fica aqui o convite para participar conosco. Sala Virtual Joana de Ângeles. É um canal do YouTube. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Bom descanso. Desculpe-me por segurar vocês aqui por 1h20. Mas eu acho que rendeu bastante, né? Foram muitas perguntas, deu para render bem o tempo. E desculpe se porventura, com as minhas respostas, eu não tenha conseguido abarcar a expectativa de quem fez a pergunta. Mas tentei ao máximo responder. Perguntaram aqui o horário, 19h30. Todas as horas, 19h30, ok? Até domingo, às 9 da manhã, com o nosso estudo do Novo Testamento. Boa noite.